Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no verso 42. Mateus 21, verso 42. Diz o texto: Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Mateus 21, 42. Queridos irmãos, nesse texto que nós lemos, nesse versículo que nós lemos, nós percebemos alguma coisa importante que parece que é só um versículo, mas tem bastante ensinamento em cima desta chamada pedra. Pedra, em alguns textos, é a pedra angular, ou a pedra de tropeço, a pedra de escândalo. Mas é sobre isso que Jesus está dizendo. E é interessante que ele cita aqui que não vistes ou não lestes nas Escrituras. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque naquele tempo não havia o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento seria elaborado mais tarde, porque o Novo Testamento ia contar das histórias de Jesus, do início da igreja, e isso não tinha acontecido ainda. A história de Jesus estava acontecendo, tanto é que é Jesus que está falando aqui. Então, o Novo Testamento ainda não existia. Mas o Antigo já. O Antigo Testamento já existia, e quando Jesus fala nunca lestes nas Escrituras, ele está se referindo a alguns textos do Antigo Testamento. A gente pode pegar Isaías no capítulo 28, nos versos 16. Olha, Isaías 28, 16 diz o quê? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Ora, são desses textos que Jesus está perguntando a eles: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa pedra foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? É sobre esta passagem que Jesus fala. Queridos irmãos, quando nós compramos um terreno, um lote, um terreno, quando nós queremos construir nesse terreno, o que nós fazemos primeiramente? Nós vamos lá, limpamos o terreno, se o terreno ele está irregular, a gente vai nivelar esse terreno, a gente vai limpar, a gente vai fazer os alicerces, a gente vai fazer as bases desse terreno, ok? E nós então, quando fazemos as bases, os baldrames, não é? Os alicerces,
nós vamos começar a levantar as paredes, ok? Quando nós estamos levantando a parede e chega lá nos cantos, o que é que nós fazemos? Nós fazemos as colunas. Por quê? Porque você pode fazer uma bela casa, construir, levantar paredes. Se não tiver colunas, essa casa não vai ficar em pé. Essa casa não vai ter sustentação. Essas colunas servem para quê? Elas servem para estruturar, manter a casa em pé. Elas que fazem a casa resistir aos temporais. Então, como no tempo de Jesus não existia colunas, no sentido de fazer as amarrações de ferro, colocar concreto, era comum, principalmente naquelas construções onde havia aquelas janelas ou aquelas portas que ao invés de serem quadradas eram em arcos. Aqueles arcos, eles eram sustentados por uma pedra. Então, as paredes eram levantadas de pedras, e lá quando o arco fechava, eles colocavam uma pedra que era feita sob medida nas jazidas. Esta pedra era chamada a pedra angular. Era esta pedra que segurava o peso daquelas colunas, daquelas paredes. Ao mesmo tempo que as pedras que vinham do lado do arco, do lado esquerdo e as do lado direito, quando chegava lá em cima, elas tinham uma pedra feita sob medida, que sustentava e que dava firmeza àquela construção e àquele arco. Então, era comum ter arco nas construções. E nestes arcos, nós também encontramos a pedra angular. Essas pedras, meus queridos, ficam em cima do arco. Essas pedras, como eu já disse, elas já vinham prontas. Essas pedras, elas eram trabalhadas sob medidas nas jazidas. Elas não eram feitas no momento da construção. Sabe quando a gente faz uma construção hoje? A pessoa vai colocando o piso ali, o piso aqui. Quando chega ali nos cantos, a pessoa corta o piso sob medida, não é? Para que fique bonito, para que fique bem encaixado. Mas estas pedras, nas construções antigas das quais Jesus se referia, elas eram cortadas nas jazidas e vinham sob medida para colocar na construção. Então, por que o texto fala sobre esses termos? Porque o texto vai falar que esta pedra foi rejeitada. E dando uma olhada na cultura e naquele linguajar de Jesus Cristo, por que ele tinha dito aquilo, nós encontramos um fato histórico muito relevante para que a gente possa aprender um pouco sobre este versículo. Existem fatos históricos atrás destes termos. Lembra, meu irmão, que o Monte Moriá significa lugar considerado por Deus. Este lugar foi o lugar onde Deus teria ordenado a Abraão a sacrificar o seu filho. Você encontra isso em Gênesis no capítulo 22. Este lugar também, o Monte Moriá, foi de lá que os trabalhadores tiraram as pedras para a construção do templo de Salomão. E o templo, meu querido, naquele tempo, o templo era o lugar de prestar culto a Deus. Enquanto eles não tinham templo, eles andavam como nômades. De lugar em lugar, e levavam a arca e colocavam a arca dentro das tendas e adoravam ao Deus dos céus, que a presença dele estava representada na arca.
Então, quando Salomão construiu o templo, esse templo então agora se tornou o lugar do culto. Era no templo também que se fazia os sacrifícios ordenados pela lei. Os sacrifícios serviam para uma suposta expiação, tanto dos pecados quanto da integridade, da iniquidade das pessoas. Então, quando aqueles trabalhadores cortaram o Monte Moriá, quando foram retirar as pedras do Monte Moriá para construir o Templo de Salomão, restou uma parte que não servia. Esta parte que não servia teve-se o nome, deu-se por nome de caveira, mas que ficou conhecido como Calvário. É interessante tudo isso, porque o Calvário é o lugar. O Calvário, então, é a pedra, é a parte da pedra que foi rejeitada, que não serviu para ser cortada para construir o templo. Então, o Calvário é o lugar que foi rejeitado. É a pedra que não serviu. A pedra que foi deixada. Esse lugar chamado Calvário foi justamente a rocha rejeitada pelos religiosos. É interessante isso. Toda essa história aponta para Cristo. Historicamente, espiritualmente, os fatos apontam para Cristo. Este lugar chamado Calvário foi justamente a rocha onde foi colocada a cruz de Cristo. Foi o lugar destinado para Abraão sacrificar teu filho. E foi neste lugar, quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, que Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Isso soa muito relevante para nós. Por quê? Porque nós deveríamos ser sacrificados. Pelos nossos pecados nós deveríamos ser sacrificados, mortos. Estávamos condenados ao inferno. Era justa a nossa morte como sacrifício. Era justo sermos condenados. Mas Deus então providencia o cordeiro. Sabe, meus queridos, todos esses fatos históricos, todos esses fatos também geográficos, apontam para Cristo. O mesmo Cristo no qual os judeus não creram. Veio para os seus e os seus não aceitaram. Então essa rocha, que é Jesus Cristo, se torna para os judeus a pedra de tropeço. Sabe, os judeus acreditavam no templo. Eles se apoiavam no templo. Eles se apoiavam nos sacrifícios que eram realizados no templo. Sacrifícios de bezerros, sacrifícios de bodes. Sabe, eles tinham o histórico do templo. O histórico do suor dos trabalhadores que construíram o templo. E isso para eles era o mais importante. Era nisso que eles acreditavam. Era nisso que eles botavam a sua fé. A pedra angular também significa aquela que sustenta o peso das colunas. É aquela que suporta os pesos dos nossos pecados. Esta pedra angular que foi rejeitada é aquela pedra principal.
É aquela pedra que daria todo sustento para o templo. Assim como a coluna da nossa casa, ela é fundamental, ela suporta todo o peso, ela mantém a nossa casa em pé. Grandes construções são feitas hoje porque existe algo, uma coluna, que no tempo antigo se chamava pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. E a gente sabe que sem coluna a casa vem abaixo. Sem a pedra angular, esses templos também estavam propícios a cair. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que esta pedra angular, esta pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra principal. A pedra que suporta os nossos pecados. Se nós hoje temos acesso ao céu, se nós hoje temos a liberdade de chamar Deus de Pai, é porque em Cristo Ele nos aceita como filhos. É porque em Cristo Ele nos vê perfeitos. É porque em Cristo Ele nos vê a nossa iniquidade, os nossos pecados sanados. Em Cristo, o advogado, a pedra que sustenta o edifício, a pedra angular, a pedra principal, aquela que se tornou a pedra vergonhosa, a pedra de tropeço, ela é a pedra principal. É isso que diz o texto. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Meus queridos irmãos, não adianta ter grandes históricos religiosos, ter toda a nossa genealogia de família religiosa. Não basta, irmãos, nós sermos praticantes de religião. Até mesmo ministros, líderes de religião. Não basta. Se Cristo não for a pedra angular, a pedra principal, aquela que sustenta. Sabe, meus irmãos, quando nós fazemos uma construção e não colocamos coluna, sabe, quando nós queremos fazer da nossa construção uma construção sem colunas, sem estrutura, até mesmo sem alicerces, ela não fica muito tempo em pé, ela não dá segurança, ela dá trinca, ela começa a rachar as paredes. A gente sabe o trabalho que isso dá, porque não tem estrutura. Até mesmo os trovões que dão, tremem e trincam as casas, porque elas não suportam, elas não têm estrutura, elas não têm firmeza. O mesmo se dá com aquele que se diz cristão, mas que não tem Cristo como seu suficiente Salvador, o único Senhor da sua vida. É aquilo que se dá quando as pessoas misturam. Quando as pessoas, elas paganizam o cristianismo. Quando as pessoas se misturam, praticam, se deleitam no pecado e dizem ser cristãs. De fato, elas nunca se converteram. O texto está dizendo, e o histórico e a geografia nos ensina, e a história nos ensina, que pedra angular se torna a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que dá sustento, a pedra que sustenta, a pedra que mantém em pé. Ou nós estamos firmados na rocha, ou nós estamos amparados nesta pedra, que é Jesus Cristo, ou nós estamos trincados, se já não estivermos caídos. O texto está nos dizendo isso. A pedra angular é a pedra principal. Como anda a sua vida, meu irmão? Quando se diz de estar sustentado por Cristo, amparado por Ele, comprometido com as coisas dele.
Isso faz sentido para nós? Isso tem realmente nos mantido em pé? Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo de 6 a 8, nós vamos encontrar algo mais. Quando o texto diz que, pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas preste atenção, meus queridos, porque para os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, há pedras que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra principal da esquina. É uma pedra de tropeço. É uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Meus irmãos, é a mesma pedra, mas para os que creem, é preciosa. Mas para os rebeldes, é pedra de tropeço, é pedra de escândalo, é a mesma pedra. É o mesmo Jesus. O que Jesus significa para você, meu irmão? Ele te põe em pé. Ele te ressuscita. Ou ele não significa nada para ti? Porque para os que creem, ela é preciosa, ela salva, ela santifica. Para os que não creem, então eles tropeçam. Eles caem. Como uma construção precisa de pedra principal, de colunas, o cristão precisa de coluna. O cristão precisa de sustento. O cristão precisa de alguém que dê suporte a ele, para que ele se mantenha em pé. Como está a sua vida, meu irmão? E se ela não está totalmente depositada em Jesus Cristo, se a sua vida realmente não está colocada sob Jesus Cristo, sob a proteção de Jesus Cristo, sob o suporte e os alicerces da palavra de Deus, você não vai permanecer, você não vai ter força, não vai conseguir. Porque só Jesus pode nos pôr em pé. Em quem você está confiando? Os judeus confiaram no templo. Os judeus, mesmo com as promessas cumpridas e Jesus se apresentando a eles, eles ainda continuavam confiando no templo, na beleza, no esforço que ali foi colocado. Tanto é, meus irmãos, que quando Jesus disse que aquele templo de pedra, ele ia ser destruído, e ao mesmo tempo, Jesus dizia de si, que ele, que era a pedra, seria destruída, mas que no terceiro dia ressuscitaria, eles não entenderam. E ainda disseram que Jesus estava blasfemando contra o templo. Mas a história diz que 70 anos depois, aquele templo foi destruído, como Jesus disse. E quando o templo foi destruído, aquelas pessoas ficaram totalmente perdidas, sem norte, sem saber para onde ir. Sabe por quê? Porque eles confiavam no templo. O templo era tudo para eles. A igreja. E não Jesus. E não o Deus que se adorava ali dentro. Assim muitos estão hoje, adorando coisas, colocando a sua fé em coisas, colocando a sua salvação nas coisas e não em Cristo.
Por isso a frustração. Por isso o desânimo. Porque as coisas passam. Só Jesus permanece para sempre. Jesus é a pedra angular. A pedra principal. Ou você está nele e vive, ou você não está nele e morre. Em quem você está? Pensa nisso. Entregue sua vida a Cristo. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Se renda ao Senhor. Nasça de novo. E deixe Jesus ser o sustento da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.